Olá, eu sou Lívia Leão e esse é o Li no Livro. O livro de hoje é um livro divertidíssimo, que eu li quando eu era adolescente. Pra quem não sabe, minha tia, ela foi a pessoa que me introduziu no mundo do teatro musical, né? Ela me deu um presente, um CD do musical que se deu origem a partir desse livro, o musical do Andrew Lloyd Webber. E eu me apaixonei e tal. E quando eu fiz 18 anos, esse musical estava em cartaz aqui em São Paulo. E aí eu pedi de presente e me levaram para assistir. Foi maravilhoso, chorei horrores. Conheci Saulo Vasconcelos nesse dia e tal. E aí eu peguei também o livro para ler. E o livro eu fiquei impressionada como ele era super divertido. E aí agora, depois de um tempo, depois do trauma do Eric de Melly Boné, eu resolvi então reler o livro, porque eu sabia que eu precisava de alguma coisa bem divertida. E, dito feito, esse livro é divertidíssimo. E eu estou falando de O Fantasma da Ópera, do Gaston Leroux. Ia falar Gastão. Gaston Leroux. É um livro que ele, no começo, foi lançado em episódios, em fascículos, dentro de um jornal, por volta de 1909 a 1910, e depois lançado como livro mesmo em 1910. O Gaston Leroux, ele nasceu em 1868 e veio a falecer em 1927. Ele era filho de fora do casamento de uma mulher chamada Marie e de um homem chamado Dominique Leroux. Eles acabaram se casando, acho que o menino tinha um mês de vida, e acabam se casando depois desse nascimento, e então ele é legitimado. Ele gostava muito de contar vantagem, o Gaston Leroux. Ele ficava falando que ele era tinha uma origem nobre, uma grande estirpe, e tal. O pai dele era bastardo, abastardo, tá? Acho que não ficou muito claro. E quando o pai dele vem a falecer, ele ganha milhões de francos em herança, que ele se empenha muito em gastar tudo de uma porrada só. E ele quase consegue. Depois, quando ele tá quase enfrentando ali a bancarrota, ele resolve acordar para cuspir e arrumar um emprego. Esse emprego, no caso, foi como jornalista. Ele era formado, na verdade, em Direito, mas ele vai trabalhar de jornalista cobrindo justamente tribunais e julgamentos e tal, porque ele tinha esse conhecimento de leis. Vai crescer na profissão aos poucos, chegou então a se tornar um correspondente internacional, cobrindo especificamente a Revolução Russa, né? E até que chega um momento lá por volta de 1907 que ele resolve abandonar o jornalismo e viver só de escrita. Ele vai lançar o primeiro livro dele, que é um clássico de um gênero que eu não conhecia, um subgênero chamado Locked Room Mystery, que é assim, um mistério onde tem um crime que é impossível. O cara está morto, porém a janela estava trancada por dentro, a porta estava trancada por dentro, então como é que ele morreu? Quem claramente foi assassinado, mas quem matou? Se ele claramente estava sozinho na sala. Eu gosto muito desse tipo de história, porque eu sou viciadíssima, quer dizer, fui mais já, né? Num jogo chamado Black Stories, que é muito legal esse jogo. São várias cartas que apresentam um caso pode ser um crime ou um mistério, e atrás você tem a solução. Só que assim, você tem que ler, se você é a pessoa que está com a carta, você tem que ler esse crime, esse mistério, para as pessoas adivinharem a resolução do caso, né? Só que as pessoas só podem fazer perguntas para você e você só pode responder com sim, não ou talvez. No nosso caso, quando eu jogo com o André, a gente faz o reformula. Porque às vezes a pergunta está indo por um caminho certo e a pessoa só não soube formular a frase corretamente. Exemplo, esse caso do cara que foi encontrado morto dentro do quarto, trancado por dentro. A pessoa vai perguntando, até que a gente descobre que, na verdade, ele se matou enforcado em cima de uma pedra de gelo. Aí a pedra foi derretendo e ele se enforcou. Isso é um exemplo, tá? Existem 1 milhão de casos, até porque esse Black Stories, ele teve várias edições. Aqui em casa, eu acho que a gente, sem brincadeira, a gente deve ter umas 5 ou 6 edições de Black Stories.
Black Stories Cinema, Black Stories Mortes Criativas, Black Stories Crimes Reais, o Black Stories 1, 2, 3, a gente tem vários. Eu lembro de uma fase que eu e o André, a gente gostava tanto disso, que a gente pegava, a gente comprava, e assim, deve ter o quê? Uns 100 casos dentro de cada pacote. A gente comprava um pacote de Black Stories, a gente ia pro Starbucks, a gente pegava a maior bebida que eles tinham, a gente sentava e a gente ficava, sei lá, 3 horas jogando isso, sem parar, porque a gente era muito viciado. Eu amava, eu sou muito boa em fazer perguntas e conseguir encontrar os caminhos, mas nossa, era muito divertido. E o Gaston Leroux, ele vai fazer o que seria o pai dos Black Stories, que é um livro chamado The Mystery of the Yellow Room, que é considerado um dos clássicos e um dos primeiros mistérios, que é o Locked Room Mystery, que mais uma vez, eu não sabia até então que era um subgênero. Até que em 1909 ele vai começar a publicar O Fantasma da Ópera e vai se tornar o que ele se tornou. É muito óbvio quando você pega a história do Fantasma da Ópera e você pega o estilo de escrita do Gaston Leroux, você identificar inspirações em 2 grandes autores. O primeiro de todos, para mim, que é o mais óbvio, que é o Edgar Allan Poe, principalmente por ser um cara que é muito conhecido no meio gótico, no meio do romance gótico, e Fantasma da Ópera é um livro, é uma história gótica. E o Arthur Conan Doyle, que é essa unanimidade como rei do mistério e tal. E o Gaston Leroux traz isso também um pouco para dentro do Fantasma da Ópera. É um livro que é baseado em um caso real. Houve um acidente com fogo na Ópera de Paris e o candelabro, eu falava chandelier, o candelabro se solta e vai para cima das pessoas que estavam tentando fugir, acaba acho que matando 3 e ferindo mais umas 5 ou 6 pessoas, e não vou dar certeza nesse dado, e ao mesmo tempo a Ópera de Paris já tinha, como todo grande teatro clássico, uma história de fantasma que era habitado por um fantasma. Quando eu era criança, eu morava em Belém, no Pará, meu pai era ator de teatro, e ele não tinha com quem me deixar, ele me levava às vezes, né, para o teatro quando ele ia apresentar a peça, e eu ficava lá brincando e tal. E eu adorava particularmente um teatro, que é um teatro clássico, maravilhoso, em Belém, chamado Teatro da Paz, que eu amava, porque era um teatro muito bonito, muito clássico, e ele era cheio de sala, buraco e passagem secreta. E eu ficava, assim, maravilhada. Então é muito difícil um local como esse, como a Ópera de Paris, por exemplo, não ter suas próprias lendas. Aliás, eu acho que é o que dá o gostinho da vida. E é exatamente isso que a gente tinha aqui. No caso da Ópera de Paris, na época do Gaston Leroux. Então ele acaba juntando esse caso do acidente do incêndio da Ópera de Paris junto com a já falada lenda do Fantasma da Ópera. E sobre o que se trata este livro? Ele vai contar a história de um homem que é o próprio Gaston Leroux, que vai investigar o caso de um suposto fantasma que existe dentro da Ópera de Paris. Para isso, ele vai conversar com diversas pessoas, inclusive um cara que conheceu pessoalmente esse fantasma, que seria identificado aqui apenas como o Persa. E ele vai contar a história deste homem genial, porém louco, porque ele era uma pessoa que tinha uma deformidade física e por causa disso sofreu muito na vida, então ele vai se tornar uma pessoa muito amarga que se apaixona por uma pupila da ópera, que seria a soprano Christine Daae, que na verdade, se não me engano, é austríaca nesse livro. E aí a Christine Daae, em paralelo a isso, está apaixonada pelo Visconde de Chagny, chamado Raoul, que forma então um triângulo amoroso ali entre o fantasma Christine e Raoul, ao mesmo tempo que o fantasma tenta tomar o controle da Ópera de Paris, pois a ópera tinha acabado de ganhar, no livro, 2 novos administradores, e o fantasma não queria perder, então, o seu controle e seus privilégios que o administrador passado lhe dava. Basicamente, é essa a sinopse. Eu gosto muito desse livro, primeiro porque, como eu falei, ele é baseado em algumas coisas reais, inclusive tem coisas dentro do livro, descrições dentro do livro que são reais, como, ele descreve um grande lago embaixo da Ópera de Paris. Esse lago existe, ou existiu no caso, que era uma grande cisterna que tinha lá para captar água.
Então, isso é real. A situação lá da queda do candelabro, no final do primeiro ato de uma das óperas. A, a lenda do fantasma da ópera, porque foi descoberto que durante uma ópera, muito tempo atrás, eles usaram. Eu não sei se isso é verdade, mas se for, vai ser maravilhoso. Usaram o esqueleto de uma bailarina real que morreu na ópera e eles usaram o esqueleto dela como, cenário, enfim, umas coisas bizarras, assim. E o livro, ele é contado, ele é escrito como sendo, na verdade, esta grande, reportagem investigativa, né, sendo que você tem ali o ponto de vista de pessoas que supostamente viram as situações se desenrolarem. Então, que é, na verdade, uma na minha cabeça, né, uma evolução ou uma adaptação do que a gente já tem, como sendo um romance epistolar, né, que você tá ali contando em primeira pessoa através de documentações ou nesse caso através de entrevistas. E o Gaston Leroux, como sendo jornalista, sabia escrever isso dessa forma muito bem, usar esse formato muito bem. Então, é um livro muito divertido, muito interessante, e porque eu acho particularmente que ele sobrevive à minha releitura se tornando até melhor, porque existe ali um subtexto que eu não tinha conhecimento a primeira vez que eu li, porque eu não tinha a noção disso. E é o subtexto da vida das mulheres da Ópera de Paris. E isso, para mim, deu uma outra camada para o relacionamento entre a Christine, o Raul e o próprio fantasma. Por quê? Eu vou explicar exatamente, realmente, a história, contar a história do começo ao fim no segundo bloco, mas eu acho super importante a gente falar sobre isso aqui nesse bloco, porque que é o bloco sem spoilers, porque eu acho que dá mais lastro para a história depois, e eu acho que também é super interessante você ter essa referência. Na Ópera de Paris, ou em qualquer outro balé do século XIX, a gente precisa entender que então, que o balé nessa época especificamente, ele não era tão bem visto, assim como a ópera, né? Mulheres ligadas às artes não eram tão bem vistas. Por quê? Pegando especificamente a Ópera de Paris e o balé da Ópera de Paris, que já foi retratado 1 milhão de vezes pelo Degas, por exemplo, nas suas pinturas, infelizmente existia muita prostituição. Por quê? A gente tem que entender que as mulheres que integravam a Ópera de Paris ou o corpo de baile de óperas pela Europa inteira, elas não eram mulheres abastardas, elas eram mulheres pobres, que muitas vezes, meninas pobres, que muitas vezes viam na arte uma forma de escape, uma forma do seu destino financeiro. Então, elas se dedicavam muito para conseguir, então, ter uma ascensão financeira. Social, elas nunca iam ter, tá? Mas uma ascensão financeira. E isso, como é que acontecia essa prostituição? Existia dentro da organização do teatro, onde havia as apresentações, um local chamado Foyer de la Danse, perdão pelo péssimo francês. No Foyer de la Danse, que por sinal, um dos quadros do Degas, eu acho que é La Répétition in the Folie de la Danse, a repetição no Folie de la Danse, uma coisa assim o nome. Existia, após as apresentações, um grande encontro entre essas mulheres, essas bailarinas, essas cantoras de ópera, essas atrizes no século XIX, e lá elas se encontravam com homens que eles chamavam de abonnés, que seriam assinantes na tradução livre, mas na verdade são o quê? Patronos, homens muito, muito ricos, que ajudavam financeiramente a ópera, a casa, o teatro e a companhia e as artistas em si. E essa ajuda, ela não vinha sem um quiproquo ali, né, um envolvimento. Então era muito comum que essas moças, durante esse encontro no Foyer de la Danse, após as suas apresentações, saíssem então para, entre aspas, entre muitas aspas, um dia desse eu estava reouvindo um li no livro, e eu percebi que eu falava muitas coisas e eu sabia que eu tinha feito aspas com as mãos, mas eu não tinha dito que tinha aspas. Então agora eu vou falar. Entre muitas aspas, elas saíam ali para caçar, entre aspas, esses homens que podiam dar um suporte financeiro para elas se manterem.
Existe, por exemplo, uma grande bailarina que por sinal, o Degas até fez uma estátua dela chamada Marie Von Goethe, que ela teve essa história onde ela teve vários e vários patrocinadores durante ao longo da vida e mesmo assim terminou na miséria. E ela era muito menina, acho que ela tinha, sei lá, 13, 14 anos quando o Degas faz a estátua dela. Então, assim, eram meninas muito novas. Geralmente eram jovens pupilas que estudavam no conservatório de música ou de dança, que se prestavam a isso. Tanto que eles, na França, especificamente a respeito do balé, existe uma nomenclatura para essas meninas que eram as pequenas ratas, ou as les petits rats. Que elas eram meninas, elas eram muito novas, elas eram, assim, na flor da idade, 13, 14, 15 anos. E elas, então, eram obrigadas a se prostituir, não tem outra palavra, se prostituir para esses homens riquíssimos, poderosíssimos, que tinham aquilo que elas não tinham, que era dinheiro, né? Infelizmente. E eu vim descobrir isso muito tempo depois, porque eu fiz balé muitos anos na minha vida, eu fiz dança, na verdade, muitos anos na minha vida. Mas a gente tem essa visão, principalmente aqui no Brasil, dessa coisa linda, que o balé é elegante, é lindo, é clássico. E, na verdade, o mundo do balé profissional é um grande cisne negro. Eu lembro, por sinal, do lançamento de Cisne Negro, que um amigo meu falou assim: nossa, gente, um filme de terror no mundo do balé. Ah, meu Deus, onde está a minha sapatilha? Eu falei, amigo, tu nunca fez balé na tua vida. Porque se tu tivesse feito, tu ia saber que não existe local mais aterrorizante do que o mundo da dança profissional, principalmente. Eu não cheguei a ser profissional, mas eu, assim, vi situações horrendas. Gente, já me empurraram de cima do palco durante a apresentação, tá? Então, assim, já vi situações horrendas, horrendas. E, enfim, prefiro nem lembrar do que eu já passei, do que eu já vi pessoas passando. Mas é isso, é um mundo muito cão, é um mundo muito difícil, fisicamente, emocionalmente e financeiramente também, porque você tem que ter muita grana para se manter no mundo onde você tem que ensaiar 6, 7, 8, 10 horas por dia. Ah, não tem dinheiro para isso? Você então tem que ser muito talentosa para entrar numa companhia que te banque, sabe? Tudo é muito caro. Uma sapatilha não dura muito, você tem que trocar constantemente. Então, assim, isso no século XIX, eu imagino como era. A situação era uma coisa periclitante, assim. Então, enfim, não existia muitas saídas para essas mulheres. E eu venho descobrir isso mais claramente, porque uma coisa é você ter ali a inveja e a violência entre as bailarinas e as artistas e tal. Outra coisa é quando um negócio é mais sistemático e envolve abuso de menores e tal. E eu vim descobrir isso com um curta-metragem de animação belíssimo, belíssimo, de 2021, chamado Louise. Quarta-feira, me sigam lá no @ali no livro, que quarta-feira eu vou colocar uma foto desse curta para vocês conseguirem encontrar ele. Belíssimo, que conta a história de uma menina que tem por volta de seus 14, 15 anos, bailarina. Após a apresentação lá no Folie de la Danse, uma amiga dela chega com ela e fala assim: eu preciso de dinheiro, eu não tenho dinheiro, tal. E ela fala assim: fica tranquila que eu dou um jeito. E é ela, a noite inteira, procurando um homem para vender seu corpo. E é tudo muito incômodo, porque o desenho é lindíssimo, a animação, mas ao mesmo tempo ela claramente é muito nova. Os caras são muito nojentos, são os velhos ricos nojentos. E ao mesmo tempo você tem o glamour dos champanhes e dos tutis e dos colãs, enfim. É tudo muito louco, é belíssimo essa animação, é um curta-metragem, mas ao mesmo tempo é muito perturbadora. E então, com este subtexto, eu fui capaz de identificar muito mais a agonia que a Christine passa. Porque a Christine, eu falei austríaca, né? Ela na verdade é sueca. É uma menina sueca órfã, de um pai que era um grande violinista. Ela, então, fica órfã desse pai. Ela dá muita sorte de entrar no Conservatório de Música da Ópera de Paris, então ela consegue se sustentar, ter um local para morar, ter um teto. Ela começa a ter aulas
com o Fantasma da Ópera, que se passa por um anjo da música que o pai dela falou que viria e no seu leito de morte guiá-la, então ela meio que vê nele uma figura paterna. Ela tá apaixonada por um cara de uma posição social muito mais alta do que a dela, é um visconde. E ela é acossada por esses dois homens todo o tempo. Porque ela tem que lidar com o controle do fantasma, que é um homem extremamente controlador, um homem muito ciumento. E, ao mesmo tempo, ela tem que lidar com as desconfianças do Raul, que olha, por mais que esteja apaixonadíssimo por ela, olha pra ela e pensa assim, tá vendo? É uma cantorazinha de ópera, ó, tá vendo? Já tá com outro cara, eu consigo ouvir a voz deles dois conversando dentro do camarim. É uma vagabunda. Então essa mulher tá presa sozinha no mundo. Tá presa entre esses dois machos que são altamente tóxicos com ela. Num relacionamento que tem muita codependência emocional. Então, sem esse background, eu não tinha conseguido no começo, na primeira leitura, ter essa noção de como essa menina, na verdade, sofre para um caralho nesse livro. Inclusive, é muito citado, é muito falado sobre a reputação dela. Mas a Christine sempre teve uma reputação irreparável. Mas a Christine tem admiradores que podem ajudar ela a fazer tal coisa. Então, entende? Admiradores, entre aspas, tá? Acabei de fazer com os dedos. Então, é algo que na primeira leitura eu não tive e que dessa vez eu tive e achei que fez com que o livro ficasse infinitamente melhor. Mas enfim, já falei demais, vou chamar os nossos comerciais e quando eu voltar eu vou contar o livro do começo ao fim, tá certo? Solta a vinheta. Opa! Já o episódio continua. Mas antes queria te lembrar que o Li no Livro é um podcast independente e sem patrocínio. Então preciso da sua ajuda. Clica no botão de compartilhar e compartilhe esse episódio com seus amigos e nas suas redes sociais. Me ajuda muito. Obrigada! Gente, foi muito providencial essa pausa, porque quando eu pausei a gravação, a minha melhor amiga mandou mensagem que ela vai começar a indução do parto dela, então eu posso virar tia daqui a 2 horas ou daqui a 3 dias. Eu estou um pouco nervosa neste exato momento. Temos uma criança entrando em nossas vidas. Mas enfim, voltando ao Fantasma da Ópera. O Fantasma da Ópera vai começar com o assassinato de um homem chamado Joseph Bouquet, que é um cara lá da produção da Ópera de Paris, que é encontrado enforcado, porém nenhuma corda foi encontrada com ele. E a gente escuta a história através das pequenas ratinhas. Aliás, eles usam a expressão ratinhas mesmo, para definir as meninas. Que, mais uma vez, primeira leitura, deixei passar batido. Aí a gente vai conhecer, então, a Christine, que é essa soprano, sueca, filha de um cara que foi um grande violinista, e tal. Enfim, já contei a história dela para vocês. Ela não é a primeira, a primadona dessa ópera. Quem é a Carlota, que tá doente, então a Christine vai substituí-la. E a Christine faz um mega sucesso, porque ela é muito boa. E ela tem esse tutor, que é o Fantasma da Ópera, que ninguém sabe que ela está sendo tutorada por ele, que, assim, melhorou 1000 vezes a capacidade de canto dela. Quando ela faz essa apresentação, depois da apresentação, lá no Foyer de la Danse, ela encontra um antigo conhecido dela, que é o Visconde de Chagny, o Raul. Ele não é o herdeiro principal do Chagny, quem é o irmão dele, que não existe no musical, tá? Mas ele tem lá, ele acho que ele é o filho mais novo, se não me engano, ele tem grana, tal. E eles se reencontram e eles lembram que eles eram amigos de infância, porque eles se conheceram numa praia, o pai dela tocava enquanto eles brincavam, tal. Enfim. Quando o Raul resolve ir até o camarim da Christine para falar para ela que, nossa, como você é incrível, ele escuta um homem dentro do camarim dela falando a mesma coisa. Falou assim, você foi ótima hoje, tal. E ele já fica puto, já acha que ela tá mentindo pra ele, que ela tá dando pra outro. Amigo, tu não é nada dessa mulher. Fecha aí, tá? Fecha. Recolha-se a forma humilde que mereces. Carta Clô. Mas, obviamente, que ele, como um bom tóxico, não vai aceitar isso, não vai entender isso. E vai lá acusar a menina, tá? E ela fala assim, não, é que eu tô sendo tutorada pelo anjo da música.
que é muito provavelmente o espírito do meu pai que voltou. Ele falou, né, o meu pai, quando ia morrer, falou: "Ah, eu vou te enviar o anjo da música, tal, tal, tal". E esse anjo da música realmente veio. O Raul achou que ela estava zoando com a cara dele, fica mais puto ainda. Paralelo a isso, a gente tem os novos administradores da ópera recebendo uma carta do FDO, que eu acho muito bom essa assinatura FDO, que é o fantasma da ópera, falando assim: "Olha, eu tenho algumas exigências, já que vocês são novos aqui, vocês não sabem muito bem como funciona a Ópera de Paris, eu tenho algumas exigências. O camarote 5 precisa ficar reservado para mim, porque eu gosto de assistir a ópera de lá. Eu quero tantos, francos por mês, que é o meu salário, para deixar vocês em paz". O fantasma da ópera inventa da máfia. E, a Christine precisa ser a principal da próxima ópera, que vai ser Fausto, tá bom? Estamos combinados, beijo, tchau. E aí os caras acham que é uma grande mentira, porque eles, né, falam assim: "Pelo amor de Deus, nem fantasma existe, né, quanto mais é o fantasma que eu vou pagar. Então, vamos ignorar". Paralelo a isso, voltando para Cristina, alô Cristina, para Christine, a Christine é raptada pelo fantasma de dentro do seu camarim. E ele leva ela lá para suas catacumbas, onde ele mora, que é um local, é como se fosse assim, é um local muito até que bem feito, né, porque ele é um cara muito inteligente, ele que construiu, mas ela tem que passar ali pelo lago, enfim, é uma coisa bem gótica. E ele meio que decide que vai manter ela ali, por alguns dias, né, é muito claro que ele tem um interesse, inclusive sexual nela, enquanto para ela tá muito confusa, porque esse homem que claramente tem desejos lascivos para ela, ela vê como pai, que ela achava que era, na verdade, a reencarnação do pai dela. Então ela tá extremamente confusa, dá muito dó dessa personagem. Ela é julgada de todos os lados todo o tempo. E aí acontece que, durante uma conversa lá, ele tá de máscara, ela arranca a máscara dele e ela descobre que ele é uma criatura deformada. Ele não tem o nariz, a pele dele ele é como se fosse uma caveira, né, então é como se ele não tivesse a pele do rosto, nem o nariz, nem lábios. Ele fica fulo com ela, então mostra também que ele tem esse lado violento, que ele é um homem perigoso. Obviamente, a gente entende que foi ele sim que matou o cara no começo do livro, então a gente fica um pouco temeroso pela Christine. Ela fica 2 semanas presas até que ele decide, então, finalmente liberá-la, a não ser que, mas com uma condição, que ela use um anel que ele dá para ela e que ela jure fidelidade a ele para sempre. O que ela faz porque ela tá totalmente apavorada. O Raul, que estava desesperado, e aliás, esse período que ela fica 2 semanas, ela é muito mal falada, porque a Carlota foi impedida de assumir o papel de protagonista de Fausto, porque o fantasma colocou um negócio ali na bebida dela, e ela, cara, isso é muito louco. Ela foi cantar, saiu um sapo da garganta dela, eu achei, sei lá, um truque de mágica. E aí, nisso, ela não consegue cantar, e aí vão procurar a Christine, cadê a Christine? Também sumiu. O Raul acha que ela fugiu com outro. O irmão do Raul detesta a Christine, porque deixa bem claro assim: olha, ela é uma mulher de ópera, não é pra tu casar com ela, essa daí é assim, só pra você se divertir. E aí ele vê que o Raul é menino, é muito novo e tá apaixonadíssimo e fica assim, aí vai querer casar, enfim. E todas essas 2 semanas que ela tá desaparecida, a reputação dela começa a ser muito questionada pelas pessoas. Porque ela é uma artista da ópera, né, coitada, gente. Tá lá presa, sendo mantida em cativeiro. Aí quando ela volta, o Raul encontra com ela e eles vão, ela vai contar pra ele tudo o que aconteceu. E ela tá apavorada, completamente apavorada. Ela falou assim: "A gente precisa sair daqui de baixo. Ele domina tudo aqui embaixo, a gente precisa ir pra cima, eles vão pro telhado", porque ela tá em surto, coitada. E ela conta tudo pro Raul. Aliás, essa cena tem no musical, né, que é a cena do All I Ask For You. E aí eles vão e ele fica em choque quando ele descobre tudo, e aí fala assim: "Não, casa comigo que eu vou te levar pra um lugar bem longe", esse cara que se chama, Henrique. Na verdade, o nome em inglês é Eric, né, mas é Henrique em francês. E aí ela fala assim: "O Henrique nunca vai te encontrar, tal, não sei o quê". E mal sabe eles que o Henrique tá ali, o fantasma da ópera tá ali, ouvindo tudo, e sequestra ela pela segunda vez pra falar assim: "Ah, tá, vai levar a minha mulher pra longe, depois eu vou sequestrar ela pela segunda vez, duvido que tu vai encontrar ela". Basicamente é isso. Aí
Quando isso acontece, o persa, que é o cara que tá contando a história pro Gaston Leroux, aparece na história e fala assim pro Raul, assim: "Olha, eu sei onde ele tá". Conta a história do fantasma pro Raul, fala assim: "Ele é um grande engenheiro, ele trabalhou pra uma pequena pra uma família real de sultões, e ele construiu para essa família real um labirinto cheio de armadilhas. Ele é muito bom nas cordas, por isso que ele mata as pessoas enforcado, tanto que tem no musical um trecho que é "Keep your hands in the level of your eyes", e eles falam isso no livro, né, tipo assim: "Mantenha a sua mão no nível dos seus olhos, na direção dos seus olhos, porque aí se ele jogar alguma corda em você, como ele vai pegar também sua mão, ele não pega o seu pescoço, é mais fácil você não ser enforcado". Então tem várias coisas. É um homem muito perigoso, mas é um homem que claramente é genial. Ele construiu toda a catacumba ali da Ópera de Paris e tal. Então a gente vai buscar a Christine, o Peça fala para o Raul, a gente vai buscar a Christine dentro do mundo dele. Ele fala assim, como é que ele fala? Ele fala: "Nós vamos para o Palácio de Espelhos enfrentar o Deus dos Espelhos, ou o Senhor dos Espelhos", uma coisa assim que ele fala. Então a gente sabe o nível de enfrentamento que a gente terá. Enquanto isso, o fantasma tá tentando forçar a Christine a casar com ele, a Christine tá tipo: "Menina, assim, já foi dessa pra melhor de insanidade". Até que ela, a única criatura pensante aí dessa história, resolve fazer um acordo com ele e fala assim: "Se você liberar o Raul e o Persa, que nesse momento estão presos no labirinto de espelhos ali, e estão sendo extremamente, torturados e correndo perigo de vida, se você liberar os 2, eu caso com você. E eu prometo que eu caso com você e não me mato depois do casamento". E aí ele libera o Raul e o Persa do labirinto. Essa parte é muito legal no livro, porque aí é o Persa contando que depois de um tempo deles já são salvos, ele encontra o fantasma no seu apartamento em Paris. E o fantasma conta pra ele o que aconteceu. O fantasma fala que ele ficou sozinho então com a Christine tinha topado casar com ele, e aí ele tira a máscara e vai para dar um beijo nela. E ele fala assim que além dela, um beijo na testa dela, que além dela não se sair correndo, né, não se retrair perante o beijo dele, ela beija ele também na testa. E ele fala, é muito triste essa fala, é muito, muito triste, porque ele chora muito, né, que ele fala assim: "Cara, eu nunca fui beijado por ninguém, nem minha mãe. Quando eu pedi um beijo pra minha mãe quando eu era criança, minha mãe saía correndo. Minha mãe me rejeitava, nem minha mãe me deu um beijo e essa mulher me deu". E aí eu percebi, e ela fala assim: "Ah, pobre infeliz é Henrique, tal, tal, tal". E aí ele fica tão comovido com a migalha de amor que ela dá para ele, que ele resolve libertá-la. E é muito triste isso, porque é a prova de que ele é um homem inteligentíssimo e ele poderia ser um homem com uma índole muito boa, né, usar a genialidade dele para coisas muito boas. Mas ele teve uma vida horrorosa, e aí que a gente vai descobrir através do Persa, que ele na verdade, era um homem, foi filho ilegítimo de uma mulher com um construtor civil. Ele cresce sob o estigma de ser uma pessoa deformada, ele foge muito cedo de casa, porque ele era muito maltratado pela mãe, e vai viver em circo itinerante, aquelas fairs, que a gente já falou aqui algumas vezes em outros livros, até que ele vai desenvolvendo as suas habilidades. Ele é um cara, mais uma vez, genial, e habilidades em ilusionismo, habilidade em construção, enfim, vai desenvolvendo várias habilidades, encontra essa família real, ele trabalha com eles durante o tempo, especificamente para divertir a filha do sultão, que era uma criança super violenta. Ali ele não trabalha só com essa família real, ele trabalha com famílias reais da Ásia, da Turquia, da Pérsia, enfim, de vários locais, que é de onde, por sinal, o Persa conhece ele. Ele volta para a França e aí ele monta um negócio de construção. E esse negócio dá muito dinheiro, e é esse negócio que é contratado para reformar a Ópera de Paris. E é quando ele aproveita essa reforma e constrói, então, o covil dele embaixo da ópera.
e mais as passagens secretas que ele usa para encontrar a Christine, por exemplo, através do espelho, né, que a gente tem isso também no musical. Ele conta pro Persa que ele, quando deixou a Christine ir, pediu só para que ela prometesse que ela iria visitá-lo no dia de sua morte, né, e que ela iria, então, enterrá-lo. Isso acontece logo após ele ter deixado o apartamento do Persa, que ele fala assim, olha, eu preciso da sua ajuda, que eu preciso que você publique no jornal Henrique está morto. Morre o fantasma da ópera. Porque eu vou morrer de amor agora. Eu não tenho mais nada para fazer. Eu finalmente encontrei aquilo que eu queria, que era só uma migalha de amor. Que é uma coisa que me remeteu muito a Frankenstein. Na cena que o Frankenstein fala com o Victor sobre... O monstro fala com o Victor sobre ele só querer uma migalha de amor. Porque quando ele é criado, ele só conheceu maldade. Ele não conheceu nada. E ele percebe que se ele tivesse um pouco de amor, ele poderia, então, ver a vida de outra forma, né? E isso me lembra muito esse personagem. Eles conversam muito, tanto o fantasma quanto o monstro do Frankenstein. E é isso, e ele vai embora, o Persa publica, né? O fantasma da ópera está morto. A Christine volta ao covil dele, encontra o corpo dele, coloca nele o anel que ele tinha dado para ela, e o enterra. E depois vai embora com o Visconde de Chani, que foge com ela para se casar. O irmão, tem umas confusões aí no meio, que aí eu, enfim, não me perdi para contar. Mas o Eric mata o irmão do Raul. Então o Raul é o grande herdeiro agora. E então ele está livre e desimpedido para casar com quem ele quiser. E termina então o Fantasma da Ópera. Uma coisa que eu esqueci de contar, o Gaston Leroux, ele montou com os amigos uma companhia de filmes, para fazer filmes. E ele vai morrer em 29, se eu não me engano. É isso, Lívia? Vamos ver as anotações. 27, ele vai morrer em 27. Não é dele o filme de 25, tá? Existe uma adaptação de Fantasma da Ópera em 1925. Não é dele, embora ele tenha essa companhia de teatro. Por caso de vocês estarem pesquisando e descobrirem esse pequeno fato. Mas existe essa primeira versão para o cinema. Quem vai viver o Fantasma da Ópera nessa versão de 25 é um cara chamado Lon Chaney, que fez também outros filmes de terror da época, são filmes silenciosos. E o filho dele, que é o Lon Chaney Jr., vai viver lá em 1940, 41, o lobisomem da Universal, né? Então é meio que assim como a Jennifer Jason Leigh e a sua filha, que é a Jamie Lee Curtis, aqui a gente tem mais um caso de realeza dos filmes de terror. Em 86, o Andrew Lloyd Webber, que eu amo, vai fazer uma adaptação, que é uma adaptação que eu acho que é bem bacana e que você pega muitos pequenos detalhes se você ler o livro, né? Ele vai fazer uma adaptação para os palcos, que é uma adaptação que foi super, enfim, dispensa apresentações. Foi o primeiro musical de muita gente aqui no Brasil. Foi quando eu conheci Saulo Vasconcelos, foi quando eu conheci Sara Sarris, foi quando eu conheci Chiara Sasso, Fred Silveira, Nando Prado, que são nomes muito, muito grandes do teatro musical brasileiro hoje em dia. E ganhou um filme horroroso em 2004, que eu prefiro esquecer. Mas na época eu assisti 250 mil vezes. Mas eu prefiro esquecer. Hoje em dia, o musical tem uma continuação chamada Love Never Dies, que é totalmente tirado da cabeça insana do Andrew Lloyd Webber, que é muito polêmico, porque muitas pessoas acham que estraga a história original. Eu também acho que estraga a história original, porém, como musical isolado, é fantástico. Se você trocar Christine, Raul e Fantasma por João Maria e José, você vai adorar, porque realmente é muito bom como musical isolado. Eu tenho funcionando no Blu-ray aqui em casa e eu adoro. Mas finge que não tem nada a ver com o Fantasma da Ópera, tá certo? Se você gostou desse episódio, por favor, compartilhe com seus amigos. Estamos nos principais agregadores de podcast, alguns pagos, muitos públicos, tá? Então você consegue ouvir a gente de maneira pública, sem pagar. Estamos aqui todas as segundas-feiras, às 17 horas. Lá no @LiviaMulder, no Instagram, você ganha, às quartas-feiras, um post com todas as referências que eu falei durante o episódio aqui, para você depois consultar e procurar. E, mais uma vez, toda segunda-feira às 17 horas eu tenho um encontro marcado com você, tá certo? Compartilhe esse episódio, por favor. A gente tem um botãozinho de compartilhar, você consegue compartilhar através desse botão
esse episódio das suas redes sociais ou mandar por WhatsApp para os amigos. E é isso, tá bom? Meu nome é Lívia Leão e esse foi o Li no Livro.